A história teve início na Espanha, na região da Andalúcia, província de Almeria, onde o senhor Antônio Garcia se casou com Isabel Bonil Eguilabel e depois veio tentar uma melhor sorte no Brasil, indo residir no sul de Minas Gerais, na cidade de Sapucaí Mirim, no Vale do Rio Sapucaí, região de Garimpo de Ouro, onde nasceu o menino Antônio Garcia Bonil, em 1º de janeiro de 1902. Na mesma época, casaram-se na Espanha, também na região da Andalúcia, porém na província de Málaga, o senhor José Ruiz e Amália Álvares, que também resolveram vir para o Brasil, fixando residência na região de Jaú, interior do estado de São Paulo, onde na localidade de Bica de Pedra, hoje município de Itapuí, nasceu Carmen Ruiz Álvares, no dia 6 de junho de 1906. Por volta do ano de 1923, as duas famílias residiam na região de São José do Rio Preto. Antônio e Carmen se conheceram após uma visita realizada pela família da Carmen ao jovem Antônio, que estava adoecido com pneumonia. Casaram-se no civil em 1924, indo morar em Nova Aliança, onde o casal passou a ganhar a vida com empreitas de plantação de café. Em seguida, entraram no ramo de transporte, levando sacos de café de Nova Aliança para São José do Rio Preto, com carroça puxada por burros. Nesta época, nasceram seus 3 primeiros filhos, Isabel Garcia Ruiz, em 4 de março de 1925, Amália Garcia Ruiz, em 6 de julho de 1926, Antônio Garcia Ruiz, Nene, em 8 de dezembro de 1927. Vislumbrando novas oportunidades para crescer, o empreendedor Antônio vendeu seus animais e carroças e adquiriu 7 alqueires de terra na região denominada Vila Costa, no município de Neves Paulista. Nesta localidade, nasceram Carmen Garcia Ruiz, em 27 de outubro de 1929. Inês Garcia Ruiz, em 1932, que veio a falecer com 2 anos de idade. Maria Garcia Ruiz, em 4 de julho de 1933. José Garcia Ruiz, em 25 de dezembro de 1938. E Orestes Garcia Ruiz, em 28 de agosto de 1940. Este ano também foi importante, pois adquiriram 50 alqueires na cidade de Estrela do Oeste. Nesta ocasião, acontecia a Segunda Guerra Mundial e era necessário tirar salvo-conduto para poder se locomover pelo país. Em Neves Paulista, casaram-se Isabel com José Fernandes Camacho no dia 23 de novembro de 1946. Antônia Aparecida Garcia, em 20 de abril de 1950. Amália e Martim Manzano, em 28 de julho de 1951. E, finalmente, Carmen e Adolfo Manzano, em 1º de setembro de 1951. Neste mesmo ano, mudaram-se para o município de Estrela do Oeste, na Fazenda Nova, que fora adquirida em 1940 e era cortada pelo córrego do Ranchão. Aí se casaram Maria e Augusto Manzano Tomé, em 17 de dezembro de 1955. José e Terezinha Campaiolo, em 1959. E, finalmente, Orestes e Vilma Savarim, em 13 de maio de 1961. Em 4 de novembro de 1954, nasceu Maria Nazaré Gonçalves Lima e foi adotada em 1958 com 4 anos de idade. Mudaram-se para a cidade de Estrela no ano de 1963. Todo final de ano, a família se reunia em casa para comemorar a passagem do ano e o seu aniversário. Apesar das dificuldades de locomoção existentes na época, todos compareciam, de jardineira, trem ou jipe. Nesta ocasião, colocavam seus netos em fila indiana, sempre com o mais velho à frente, e distribuía algum dinheiro. Era praxe os netos mais velhos se reunirem em seguida, juntarem o dinheiro ganho e saírem correndo para comprar o presente do vovô. Havia também jogo de futebol entre os casados contra os solteiros, com direito à torcida das mulheres. Bola na trave, não altera o placar. Bola na área, sem ninguém pra cabecear. Bola na rede pra fazer um gol. Quem não sonhou em ser um jogador de futebol? A bandeira no estádio é um estandarte. Flama pendurada na parede do quarto. Distintivo na camisa do uniforme. Que coisa linda, é uma partida de futebol. Biga, biga! Em 1974, comemoraram suas bodas de ouro, ocasião em que se casaram no religioso. Eu nasci num recanto feliz, bem distante da povoação. Foi ali que eu vivi muitos anos, com papai e mamãe e os irmãos.
Nossa casa era uma casa grande, na encosta de um espigão. Um cercado pra par tapiceiro. Participavam dos eventos comemorativos da família, bodas, aniversários, casamentos, festa junina, etc. No quintal tinha um forno de lenha e um pomar onde as aves cantavam, um coberto pra guardar o pilão e as tralhas que... No dia 28 de agosto de 1980, por ocasião dos 40 anos de seu filho mais novo, ele nos deixou. Carmen sentiu muito sua falta, porém seguiu firme seu caminho, sempre participando das atividades de sua família, até seu falecimento em 10 de fevereiro de 1997. Nosso carro de boi conservado, 4 juntas de bois de primeira, 4 cangas, 16 cansis, encostados no pé da figueira. Todo sábado eu ia na vila fazer compra pra semana inteira. O papai ia gritando com os bois, eu na frente abrindo as porteiras. Nosso sítio que era pequeno, pelas grandes fazendas cercado. Isabel conheceu José em um baile no ano de 1944. Após o casamento, Isabel assumiu o nome de Isabel Garcia Fernandes. Foi morar em Nipuã, município de Monte Aprazível, onde nasceram os filhos Dorival Fernandes Garcia, o Dinho, em 29 de agosto de 1947, Diomar Fernandes, em 7 de novembro de 1948, e José Rubens Fernandes, 28 de julho de 1952. Vendo boas possibilidades na cidade grande, mudou para São Paulo em 1953 e, depois de algum tempo, fixou residência no Jardim Piratininga, bairro do município de Osasco, onde a família colocou um armazém de secos e molhados, denominado Armazém Três Irmãos, em referência aos seus filhos que eram 3 naquela oportunidade. Diomar serviu o exército em 1967 e foi a única vez que foi enquadrado. Casou-se com Geni em 1969. Dorival se formou em Ciências Econômicas em 1973. Casou-se com Jane em 6 de setembro de 1975. José Rubens era o galã de Osasco. Seguindo o exemplo de seus pais, Isabel e José adotaram Ana Fernandes Camacho em 23 de outubro de 1977. José Rubens casou-se com Márcia em 28 de junho de 1980. Com o falecimento de José em 1982, Isabel mudou-se para Estrela do Oeste, vindo morar com sua mãe e trabalhar novamente na roça. Ficaram juntas até a morte desta. Ana formou-se em Ciências da Computação em 1998. Em 2005, Isabel comemorou seus 80 anos. Amália conheceu Martim nos bailes da região. E no primeiro encontro, Amália, além de se impressionar com Martim, impressionou-se também com a sogra. No início encontravam-se esporadicamente, somente nos bailes. Após o início do namoro, viam-se geralmente aos sábados, quando Martim ia do bairro Pirajá até sua casa, na Vila Costa, a cavalo. O mais próximo que um ficava do outro era quando ela lhe servia o cafezinho, sempre sob o olhar atento de seus pais. Casou-se em 28 de julho de 1951. Assumiu o nome de Amália Garcia Manzano e foi residir no bairro Pirajá. José Roberto Manzano Garcia nasceu em 10 de maio de 1952. Neide Manzano Garcia nasceu em 6 de março de 1957. Maria José Manzano Garcia Zezé nasceu em 7 de fevereiro de 1966. A família mudou-se para a cidade de Neves Paulista em 1967, onde residem até hoje. Amália e Martim conseguiram a guarda de Joana da Silva quando esta estava com aproximadamente 9 anos de idade. José entrou para a Faculdade de Odontologia, que era integrante das Faculdades Integradas Uberaba, em 1972. Amália e Martim comemoraram suas bodas de prata em 1976, no sítio em Guaraciaba.
José colou grau em 1977 e fixou consultório em Dracena. Casou-se em 28 de fevereiro de 1981 com Isabel Cristina. Neide também cursou odontologia, porém na Faculdade de Odontologia de Lins, tendo colado grau em 1980. Casou-se em 6 de julho de 1985 e foi exercer a profissão em São Paulo. Zezé se formou em enfermagem em 1987 na cidade de Bauru, pela Faculdade do Sagrado Coração. Casou-se em 13 de fevereiro de 1993 com Pedro. Joana se formou professora em 1985 e concluiu pedagogia em 1989 pela Faculdade de Educação e Cultura do ABC. Casou-se em 3 de julho de 1993. Em 2001, Amália e Martim comemoraram bodas de ouro em Neves Paulista. Antônio, após o casamento, foi residir na Fazenda Nova, adquirida por seu pai em 1940. Com a vinda deste para a fazenda, mudou-se para o sítio Ranchão, também de propriedade de seu pai. Lá nasceu Hélio Garcia Ruiz em 17 de fevereiro de 1952, Vera Lúcia Garcia Ruiz em 17 de outubro de 1954, José Antônio Garcia Ruiz em 16 de junho de 1956 e Marilene Garcia Ruiz, Alene, em 5 de maio de 1958. No ano de 1959, adquiriu o sítio Santo Antônio no córrego do Ranchão, local onde nasceu Neuza Garcia Ruiz em 11 de abril de 1960. Hélio casou-se com Maria Helena em 20 de abril de 1975. Vera com Luiz em 16 de junho de 1973. Marilene se casou em 29 de julho de 1978. Em 1985, mudou-se para Estrela do Oeste. Comemorou bodas de ouro em 2000 com a presença da família. Igual a flor que tu és, flor da lama, que fugiu do jardim de meu lar. Hoje vive tristonha a murchar na orgia de céu. Aparecida nos deixou em 31 de outubro de 2002 e Antônio em 25 de fevereiro de 2007. Carmen, como a maioria das moças da época, também conheceu Adolfo nos bailes da região onde morava. O pombo-correio enviado pelo Adolfo com o pedido para namorar foi o senhor Valdemar Simão. Mostrando desde o início sua personalidade forte, sua resposta foi que o pedido deveria ser feito pessoalmente. Diante disto, o Adolfo decidiu-se e tudo começou. Namoraram durante 4 anos e, diante da decisão de seus pais de se mudarem para Estrela do Oeste, agilizaram o processo. Casaram-se em 1º de setembro de 1951. Carmen assumiu o nome de Carmen Garcia Manzano. Morou durante 1 ano no bairro do Pirajá, município de Neves Paulista, onde nasceu Luiz Carlos Manzano Garcia, em 3 de agosto de 1952. Logo depois mudou-se para a cidade, onde ficaram por mais 1 ano. Em seguida, foi morar no bairro Nova Marília, município de São João do Paudalho, na fazenda dos pais do Adolfo. Lá nasceram Maria do Carmo Manzano Garcia, no dia 26 de janeiro de 1957. E Antônio Flávio Manzano Garcia, ou Flavinho, em 29 de setembro de 1958. Em 1963, mudou-se para Dracena, onde residem até hoje. Edmur Manzano Garcia nasceu em 27 de abril de 64. Em 1976, comemoraram bodas de prata. Maria do Carmo formou-se em odontologia em 1979, na cidade de Lins. Luiz Carlos cursou medicina formando-se em 1980, tendo se casado por ocasião da formatura com Angélica. Maria do Carmo casou-se em 21 de fevereiro com Walter. Antônio Flávio cursava engenharia quando se casou com Edneia em 26 de fevereiro de 81. Formou-se em 1984. Edmur formou-se em odontologia em junho de 1997. Casou-se com Marilene em 2 de junho de 2001. Por ocasião das bodas de ouro, recepcionaram os convidados em Dracena. Em maio de 2008, novamente receberam os convidados por ocasião da comemoração dos 80 anos do Adolfo. Maria começou a namorar Augusto também num baile na Vila Costa, quando Augusto usou José do Tio Agostinho como correio elegante para pedir a jovem Maria em namoro. Encontravam-se esporadicamente, apenas nos bailes. Namoraram quase 5 anos. Quando a família Garcia mudou-se para Estrela do Oeste, os encontros ficaram ainda mais difíceis devido à distância. Aconteciam 1 ou 2 vezes por ano. Para aplacar a saudade, só tinham as cartas.
Certa vez, quando foi visitá-la, ficou sabendo que muitos jovens estavam de olho em sua Maria, considerada como a moça mais bonita do córrego do Ranchão. Então se decidiu. Casou-se no dia 17 de dezembro de 1955, tendo Maria assumido o nome de Maria Garcia Ruiz Tomé e foi morar em Neves Paulista, inicialmente na cidade e depois em um sítio no bairro do Pirajá. Lá nasceu Antônio Carlos Manzano Garcia, o Toninho, em 19 de dezembro de 1956. Mudou-se para o Córrego do Paudalho, bairro do município de São João do Paudalho, onde tomaram conta da fazenda dos pais do Augusto. Nesse local nasceram Célia Inês Manzano Garcia em 12 de fevereiro de 1959 e Roseli Creuza Manzano Garcia em 29 de abril de 1963. Após 9 anos, mudaram-se para Dracena, onde residem até hoje. Em 1974, Célia comemorou seus 15 anos com familiares e amigos. Antônio Carlos formou-se em Engenharia Elétrica em Lins em 1979. Em 1980, Maria e Augusto comemoraram as Bodas de Prata. Célia concluiu o curso de professora para deficientes mentais em 1981 pela PUC de Campinas, cidade onde Roseli se formou em psicologia também pela PUC em 1985. Célia casou-se em 1982. Roseli casou-se com Eduardo em 10 de dezembro de 1988. E quando todos acreditavam que o Antônio Carlos iria ficar para titio, surgiu do meio da floresta amazônica a Andréia, com quem se casou em 14 de dezembro de 1991. Maria e Augusto comemoraram bodas de ouro em dezembro de 2005. José se casou em 1962. Após o casamento, foi residir na fazenda de seu pai, onde nasceram Gilberto Campanholo Ruiz em 25 de setembro de 1962. Elizabeth Campanholo Ruiz, a Bete, em 5 de dezembro de 1963. Sueli Campanholo Ruiz, em 17 de dezembro de 1964. Mudou-se para Estrela do Oeste em 1974, onde nasceram Gilmar Campanholo Ruiz em 22 de abril de 1966. Eliane Campanholo Ruiz, em 9 de janeiro de 1968. Sérgio Campanholo Garcia, em 30 de dezembro de 1970 e Luzia Campanholo Ruiz, em 29 de setembro de 1976. Uniu-se a Elza em 1981. José Carlos Almeida Garcia Ruiz, o Zezinho, nasceu em 16 de outubro de 1982. E Marcos Antônio Almeida Garcia Ruiz, o Toninho, em 17 de outubro de 1983. Ambos passaram a morar com Isabel, irmã mais velha de José, quando Marcos Antônio tinha aproximadamente 6 anos de idade. Elizabeth formou-se em enfermagem em 3 de janeiro de 1986. Sueli formou-se em fisioterapia em dezembro de 1987. Sueli casou-se com Adir em 23 de julho de 1988. Eliane formou-se também em fisioterapia em 19 de dezembro de 1991. Elizabeth casou-se com Oroberto em 16 de janeiro de 1993. Gilberto casou-se em 14 de setembro de 1996. José se uniu ainda com Araci em 1997, com quem teve Luana de Almeida Garcia Ruiz em 30 de março de 1999. Luzia formou-se em farmácia em junho de 2000. José Carlos formou-se em licenciatura plena e letras em 2004 na cidade de Fernandópolis. Marco Antônio também se formou em licenciatura plena e letras no mesmo município, porém no ano seguinte. José Carlos exerce atualmente o cargo de coordenador pedagógico e Marcos Antônio trabalha em um supermercado, ambos em Estrela do Oeste. Luzia casou-se com Alessandro em 3 de julho de 2005. Orestes casou-se com Vilma e foi residir na Fazenda Nova, onde ficaram até 1966, ano em que se mudou para Estrela, onde voltou a estudar, terminando o ensino fundamental e se formando como técnico contábil em 1973. Meu coração está pisado. Durante muitos anos, administrou os bens de seu pai juntamente com seu irmão José. Seguindo também o exemplo do seu pai, adotou Fernando Savarim Garcia em 3 de fevereiro de 73 e Fabiana Savarim Garcia em 15 de julho de 1979. Com a aquisição do sítio Santa Helena em 1984, mudou-se para lá. Comemorou suas bodas de prata em maio de 1986. É triste a saudade longe de você.
Fernando se casou com Maria em 4 de julho de 1995. Fernando formou-se em agronomia em 22 de janeiro de 1999. Fabiana tornou-se técnica em enfermagem em 2002. Maria Nazaré passou a integrar a família quando tinha aproximadamente 4 anos de idade. Foi uma fiel companheira de seus pais, estando junto em todos os momentos de alegria e de tristeza. Com a morte de ambos, passou a residir com Isabel. Que beijinho doce que ela tem. Depois que eu beijei ela, nunca mais amei ninguém. Que beijinho doce foi ela quem trouxe de longe. Dorival começou seu relacionamento com Jane no Pico do Jaraguá. Após o casamento, em 1975, estabeleceu residência no município de Osasco, onde ficaram até 1990. Luciana Fernandes Garcia nasceu em 4 de julho de 1977 e foi adotada pelo casal em 1978. Frederico Fernandes Garcia nasceu em 18 de dezembro de 1981, sendo adotado em seguida. Mudou-se para Estrela do Oeste em 1990 para assumir o cargo de fiscal de renda do Estado. Jane trabalhou no serviço tutelar de 1990 até 1996. Jéssica Deslandes Garcia nasceu em 30 de outubro de 1996 e também foi adotada em seguida. Dorival se formou em Direito em 2002, juntamente com sua filha Luciana. Luciana se casou com Leandro em 20 de setembro de 2003. Frederico está cursando Ciências Contábeis. Diomar casou-se com Geni em 15 de fevereiro de 69 e estabeleceu residência em Osasco, onde nasceu Alessandra Mônica Fernandes em 1º de setembro de 1973. Uniu-se a Maria Lúcia em 1979. A primeira filha do casal, de nome Isabelle, nasceu com problemas cardíacos, vindo a falecer com 1 mês de vida. Em 1984, foi residir em Estrela do Oeste. Janaína nasceu em 28 de agosto de 1985 e Juliana em 26 de abril de 1989. Alessandra casou-se com Michel em 13 de fevereiro de 2003. Janaína se formou em Engenharia de Alimentos na Unesp em 2008 e Juliana cursa turismo na UFSCar em Sorocaba. Onde eu nasci. José Rubens conheceu Márcia na escola Raul Briquete em Itapevi, onde trabalhavam. Começaram a namorar na casa de samba Barracão de Zinco 2, no bairro de Moema, em São Paulo, durante o show de Luiz Airão. Casaram-se em 28 de junho de 1980 e foram residir em Itapevi, onde nasceu Ieda Martins Fernandes em 6 de fevereiro de 1981. Mudou-se para Urânia em 1982. José Rubens Fernandes Júnior nasceu em 24 de janeiro de 1983, ano em que José Rubens tornou-se professor. E em 14 de junho de 1985, nasceu Ayla Martins Fernandes. Em 8 de fevereiro de 2001, tornou-se avô com o nascimento de João Pedro Fernandes Fugino, filho de Ieda. No ano de 2003, Ieda se formou em enfermagem e em 2004 se uniu a Silvio. Júnior se formou em telecomunicações em 2006 e Ayla em hotelaria em 2007. José Rubens Júnior casou-se com Eliette em 10 de novembro de 2007, indo residir em São Paulo. Ayla casou-se em 22 de dezembro de 2007 com Carlos Eduardo. Ana se uniu a Agnaldo em 7 de julho de 2007 e atua no comércio de Estrela do Oeste com uma loja de produtos infantis. Saia dessa paranoia de dizer que tenho outra, porque assim você vai ficar louca. É uma barra, autociúme possessivo. Nunca foi fé naquilo que eu digo. Me liga toda hora pra... José conheceu Isabel Cristina na infância, pois moraram na mesma rua, estudaram nas mesmas escolas, namoraram por 10 anos e casaram-se em 28 de fevereiro de 1981, indo residir em Dracena, onde José estabeleceu consultório logo que formou. Em 26 de outubro de 1982, nasceu José Roberto Manzano Garcia Júnior. Arthur Gonçalves Manzano Garcia chegou em 23 de abril de 1984. Júnior ingressou na Faculdade de Medicina, Universidade Federal Grande Dourados, no ano 2000, tendo colado grau em 2006.
Arthur começa a cursar odontologia em 2002 na Fundação Educacional de Barretos, tendo se formado em 2006. Júnior entrou para o Exército em 2007, tendo servido como médico, saindo com a patente de segundo-tenente. Atualmente mora em São Paulo, onde faz residência médica em cirurgia geral no Hospital do Servidor Público Estadual. Neide casou-se em 6 de julho de 1985 na cidade de Neves Paulista, indo residir em São Paulo, onde exerceu a odontologia até 2000. Em 12 de agosto de 1988, nasceu Sâmia Manzano Casarini. No ano de 2000, mudou-se para São José do Rio Preto, onde reside até hoje. Maria José casou-se com Pedro em 13 de fevereiro de 1993, passando a se chamar Maria José Manzano Garcia Orati. Fixou residência em Neves Paulista. Em 30 de setembro de 1996, nasceu Fernanda Manzano Orati e em 16 de fevereiro de 2008, Tiago Manzano Orati. Joana casou-se em 3 de julho de 1993. Em 14 de maio de 1998, nasceu João Vitor Pascolau. Quanto tempo, coração? Hélio casou-se com Maria Helena em 20 de abril de 1975. Em 23 de abril de 1976, nasceu Elaine Cristina Garcia Ruiz. Marcos Fávaro Garcia Ruiz, em 13 de julho de 1980. E em 22 de março de 1993, nasceu Elisandra Garcia Ruiz. Elaine se casou com Paulo Henrique Scorzi, em 20 de abril de 1996. Marcos se casou com Edilze, em 28 de setembro de 2007. Elisandra uniu-se a Flávio em 7 de novembro de 2008. Vera conheceu Luiz em uma exposição em Fernandópolis. Casou-se em 16 de junho de 1973, passando a se chamar Vera Lúcia Garcia Buzinaro. Em 29 de junho de 1974, nasceu Ivan Pedro Garcia Buzinaro. Danilo Garcia Buzinaro nasceu em 26 de maio de 1980 e Daniela Garcia Buzinaro em 23 de janeiro de 1982. Da minha casa eu plantei um pé de flor e um pezinho de feijão. Com carinho e cuidado eu reguei. José Antônio uniu-se a Clarice em 18 de novembro de 1990. Tem como hobby andar a cavalo e pescar. Marilene casou-se em 29 de julho de 1978. Em 27 de março de 1979, nasceu Anderson Garcia Pieretti. E em 24 de agosto de 1983, nasceu João Antônio Garcia Pieretti. Marilene formou-se técnica em enfermagem em 1997. Anderson casou-se com Joyce Lisboa dos Santos em 26 de dezembro de 2004. Marilene uniu-se a João em 11 de fevereiro de 2005. João Antônio formou-se professor em 2006. Anderson formou-se em Engenharia Civil em 2007. Neuza deu à luz a Michele Garcia Sanches em 18 de agosto de 1991. Luiz Carlos conheceu Angélica durante o curso de medicina na cidade de Itajubá. Começaram a namorar no final do primeiro ano. Casou-se em 12 de dezembro de 1980, um dia antes da formatura. Fizeram especialização em São Paulo. Luiz Carlos em anestesiologia e Angélica em pediatria. Adolfo nasceu em 13 de outubro de 1981.
Em 1983, estabeleceu residência em Dracena, onde residem até hoje. Hugo nasceu em 1º de novembro de 1985. Adolfo entrou para a Faculdade de Medicina no ano de 2000 em Itajubá, colando grau em 2005, ano em que os pais completaram 25 anos de formados. Hugo entrou para a Faculdade de Medicina, também em Itajubá, no ano de 2005. Após a formatura, Adolfo foi para São Paulo, onde está se especializando em nefrologia. Maria do Carmo conheceu Walter durante o curso de odontologia e começou a namorar em 1976. Após a formatura, que ocorreu em 1978, vieram colocar a clínica em Dracena. Casou-se em 21 de fevereiro de 1981 e a Maria do Carmo acrescentou Lara ao seu nome. Em 25 de fevereiro nasceu Leandro Manzano de Castro Lara. E em 27 de dezembro de 1984 nasceu Rafael Manzano de Castro Lara. Leandro se formou em odontologia em dezembro de 2005 pela Unip de Araçatuba, hoje clínica em Dracena. Rafael também se formou em odontologia, porém em dezembro de 2007 pela USP de Bauru, e onde atualmente faz pós-graduação. Antônio Flávio, Flavinho, conheceu Edneia na Praça da Bandeira em Dracena, onde a mesma estava atravessando a rua e ele lhe pediu pipoca. Logo depois começaram a namorar. Casou-se em 26 de fevereiro de 1981 e foi morar em Lins, onde Antônio cursava a faculdade. Wellington Matias Salomone Manzano nasceu em 2 de maio de 1981. Em 1982, em sociedade com o sogro, montou uma lanchonete que vendeu em 1985 após a formatura. Paulo Salomone Manzano nasceu em 1º de agosto de 1984. Mudou-se para Dracena e em seguida para Adamantina, onde trabalhou na empresa Kaiowá até junho de 1989. Edneia formou-se professora em 1988. Mudou-se para Campo Grande, onde ingressou na Enersul. Flávia Salomone Manzano nasceu em 27 de setembro de 1991. Wellington formou-se em fisioterapia em 2003 e atualmente trabalha na UFMS. Paulo cursa Engenharia Elétrica em Campo Grande, na UFMS, e Flávia está fazendo cursinho. Edmur conheceu Marlene quando esta foi ao seu consultório em Campo Grande visitar a amiga que trabalhava como secretária. Começaram a namorar após 3 meses. Uniram-se em junho de 1998. Casaram-se em 2 de junho de 2001, fixando residência em Dracena. Rodrigo Vilachá Manzano Garcia nasceu no dia 14 de agosto de 2003. Antônio Carlos casou-se com Andréia em 14 de dezembro de 1991 e foram morar em Salvador. Em 8 de novembro de 1999, nasceram os trigêmeos. Mariana Belfort Manzano, Tiago Belfort Manzano e Andressa Belfort Manzano. Atualmente moram em São José dos Campos. Célia casou-se em 1982. Daniele Manzano Garcia Campos nasceu em 6 de julho de 1982. Estabeleceu residência em São Paulo. Peça alguém para me contar sobre o seu dia. Em 1997, Daniele comemorou seus 15 anos e em 2004 se formou em odontologia. Roseli casou-se em 10 de dezembro de 1988, assumindo o nome de Roseli Creuza Manzano Garcia Manco e estabeleceu residência em Campinas, onde residem até hoje. Bruna Manzano Garcia Manco nasceu em Tupi Paulista, em 18 de março de 1990. Beatriz Manzano Garcia Manco nasceu em Campinas, em 9 de março de 1998. Eu observar e só observar, isque o anzol, a isque o anzol, a isque o anzol, a isque.
Gilberto se casou em 14 de setembro de 1996. Tiago Oliveira Ruiz nasceu em 1º de fevereiro de 1997. Eu não vou negar que sou louco por você. Tô maluco. Há mais ou menos um ano, uniu-se a Geniana. Elizabeth casou-se em 16 de janeiro de 1993, assumindo o nome de Elizabeth Campanholo Ruiz Moro. Em 21 de março de 1995, nasceu Leonardo Ruiz Moro e em 2 de junho de 2002, nasceu Eloá Ruiz Moro. Elizabeth trabalha na UBS 3 e no Centro de Recuperação de Dependentes de Álcool e Drogas em Estrela do Oeste. Sueli casou-se em 23 de julho de 1988, assumindo o nome de Sueli Campanholo Ruiz Iqueda. Rafael Ruiz Faria Iqueda nasceu em 10 de junho de 1992. Após residirem no Japão por mais ou menos 10 anos, estabeleceram residência em Estrela do Oeste, onde Sueli exerce a fisioterapia em sua clínica. Leandro Ruiz Faria Iqueda nasceu em 3 de janeiro de 2001. Sérgio se casou em 25 de novembro de 1999. Em 15 de novembro de 2000, nasceu Emanuele Prado da Silva Garcia. Em janeiro de 2007, uniu-se a Vânia Cristina da Cunha. Eu nasci no recanto feliz. Luzia casou-se em 30 de julho de 2005, assumindo o nome de Luzia Campanholo Ruiz Lage. Em 11 de janeiro de 2007, nasceu Vitor Ruiz Lage. Um dia aos seus pés vão me levar. Fernando se casou em 1995. Isabelle Moreira Garcia nasceu em 9 de maio de 1996. Formou-se em agronomia em 1999. Se é pra falar de amor, eu sou mesmo assim. Gabriele Moreira Garcia nasceu em 22 de outubro de 2006. Do início até o fim. Fabiana uniu-se a Dorival em 2004. Teve sua filha Isadora em 23 de março de 2005. Luciana se uniu a Leandro em 22 de dezembro de 2002. Formou-se em Direito em 2003. Heitor Deslendes Garcia Marangoni nasceu em 7 de julho de 2003. Oficializaram a união em 20 de setembro de 2003, assumindo o nome de Luciana Garcia Marangoni. Em 7 de outubro de 2008, nasceu Leandra Deslendes Garcia Marangoni. Alessandra era amiga de Michel desde a infância. Um dia ficaram juntos e a coisa foi indo até se juntarem. O casamento foi só alguns anos depois, em 13 de fevereiro de 2003, assumindo o nome de Alessandra Mônica Fernandes Papageorgiou. Júlia nasceu em 14 de janeiro de 2004. Ieda se uniu a Silvia em 2004. João Pedro nasceu em 8 de fevereiro de 2001. Oficializaram a união em janeiro de 2009. Residem atualmente em São Paulo. Júnior se casou em 10 de novembro de 2007, indo residir em São Paulo. Eu sou o brilho dos teus olhos.
Ayla se casou em 22 de dezembro de 2007, passando a chamar-se Ayla Martins Fernandes Lima, indo residir em Curitiba. Atualmente, residem e trabalham em Lins. Elaine se casou com Paulo Henrique em 20 de abril de 1996, assumindo o nome de Elaine Cristina Garcia Ruiz Scorzi. Em 7 de março de 2002, nasceu Paulo Henrique Scorzi Jr. Mas eu vou seguir viagem, pensamento. Marco se casou com Edilze em 28 de setembro de 2007 e residem em Cuiabá. Elisandra se uniu a Flávio em 7 de novembro de 2008. Anderson se casou com Joyce em 26 de dezembro de 2004 e em 21 de janeiro de 2006 nasceu Estela Lisboa Pieretti. Michele uniu-se a Carlos Roberto de Lima Franco em 21 de setembro de 2005. Jonathan nasceu em 18 de maio de 2006. Daniela e Reginaldo se conheceram em uma festa após o Natal de 2004 e não mais se separaram. Formou-se em odontologia em Presidente Prudente em 2004. Vitor nasceu em 9 de junho de 2006. Reside em Campinas, onde exerce a odontologia há 1 ano. Esta família é muito unida e também muito oriçada. Brigam por qualquer razão, mas acabam pedindo perdão. Pirraça pai, pirraça mãe, pirraça filha, eu também sou da família, também quero pirraçar. Catuca pai, catuca mãe, catuca filha, eu também sou da família, também quero catucar. Catuca pai, mãe, filha, eu também sou da família, também quero catucar.